A esposa era muito boa em fazer pães cozidos no vapor. Todas as manhãs, ela servia ao marido um prato de pãezinhos quentes. Como sempre, o marido olhou as horas e comeu rapidamente 2 pães antes de ir trabalhar. Ele deixou a esposa sozinha em casa. Distraidamente, ela pegou um pão. De repente, o pão começou a chorar, o que lhe deu um grande susto. Ele chorava alto dentro da panela de vapor. Curiosa, a esposa se aproximou para ver. Ela viu que o pão tinha criado braços e pernas. Ela ficou encantada. A partir daquele dia, levava o pão para todo lugar. Quando o pão caía, ela rapidamente o pegava, consertava e lhe dava uma grande colherada de recheio de carne. Não importava onde fosse, levava o pão com ela. Ela comprou o bolo para ele e os dois comeram juntos no carro. Mesmo ao fazer compras, a mãe ainda levava o pão com ela. Sob seus cuidados, o pão cresceu. Um dia, ela estava fazendo tai chi com o pão no parque, mas o pão foi levado por um cachorro por engano. Ela o resgatou e ficou de coração partido. Gently deu um banho no pão. O pão aos poucos cresceu e virou um estudante do ensino médio. Ele ficou curioso sobre tudo ao seu redor. Quando viu crianças jogando futebol na rua, quis se juntar a elas. Mas a mãe rapidamente o impediu e disse que era perigoso demais. Um dia, enquanto fazia tai chi com ela novamente, o pão secretamente seguiu as crianças para jogar futebol. A mãe correu para impedir e tentou levá-lo para casa. Mas o pão não ficou feliz. Ela lhe ofereceu lanches para animá-lo, mas ele recusou. Em casa, o pão começou a agir de forma rebelde. Ele ficou irritado e se trancou em seu quarto. A mãe tentou conversar com ele, mas o pão começou a se sentir incomodado com ela. Ela fez comida deliciosa, esperando que ele se juntasse a ela. Mas o pão saiu com os amigos, deixando-a sozinha em casa. Com raiva e tristeza, a mãe comeu toda a comida sozinha. Tarde da noite, o pão voltou com a namorada. Ele até deu para a garota um grande anel de diamante. A namorada tentou abraçar a mãe, mas a mãe não conseguiu aceitar. O pão arrumou suas coisas e se preparou para sair com a namorada. A mãe correu para detê-lo, mas o pão não disse nada e continuou indo. A mãe não aguentou mais. Ela fechou a porta e se recusou a deixá-lo sair. Mas o pão ainda queria ir. Quando ele abriu a porta para sair, a mãe o agarrou. Ele resistiu, mas ela segurou firme. Então, em um surto de emoção, ela enfiou o pão na boca. Depois, se arrependeu profundamente. Ela se sentou no chão e chorou. Ela chorou e chorou até acordar. Tudo tinha sido um sonho. Nesse momento, uma figura apareceu. Era o filho dela, que tinha fugido de casa e finalmente estava voltando. A mãe virou as costas e o ignorou de raiva. O filho sentou-se silenciosamente ao lado dela. Ele colocou o pão favorito dela na cama e estava prestes a sair. Mas a mãe o agarrou por trás. Nesse momento, mãe e filho fizeram as pazes. No fim, toda a família se sentou junta para fazer pães cozidos no vapor.